Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Essa reunião, ela acontece toda terça-feira às 20 horas, né? E antes da pandemia, antes do isolamento social, a gente fazia presencialmente lá no nosso Centro Espírita, que fica no bairro Nova Cidade, na cidade de Boa Vista, estado de Roraima. Bem, essa noite nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E especificamente eu, Joel, vou tratar dos itens de 8 a 12, que versam sobre os mundos inferiores e os mundos superiores, tá? Então vamos iniciar como de praxe com a nossa prece e daí a gente dá continuidade. E no final, só para lembrar que a gente vai ter o passe virtual, tá bem? Que vocês, se vocês quiserem, podem colocar um copo para fluidificar a água no final dessa palestra, tá ok? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, e ao nosso Mestre amado Jesus, que Ele possa, na noite de hoje, nos abençoar, nos iluminar, para que possamos compreender um pouco de Sua palavra, um pouco de Seus ensinamentos, que são o guia para a nossa vida eterna. Que o Senhor abençoe a todos, dê-nos paz, saúde e que possamos sempre estar ao teu lado. Que assim seja. Pois bem, então, como havia falado, a gente vai continuar o capítulo 3, né? E os itens de 8 a 12, eles tratam então dessa classificação que existe entre mundos inferiores e mundos superiores, né? A gente viu antes, lá nos itens iniciais desse capítulo, uma classificação, né, que os espíritos nos trazem em mundos primitivos, mundos de expiações e provas, que é o caso da Terra, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestiais ou divinos. Hoje a gente vai tratar não dessa classificação. Por quê? Porque a gente vai tratar da relação de inferior e superior, mundos inferiores e superiores. E isso tem a ver com o mundo em questão. Ele é comparativo, né? Essa qualificação entre mundo superior e inferior, ele é relativo, porque depende muito de quais mundos você está comparando, né? E no nosso caso, a gente está comparando com a Terra, obviamente. Então, o que acontece? Outra coisa que a gente tem que ter, quando está abordando esse assunto, tem que ter em mente, é o seguinte, que o mundo que se diz inferior ou superior, não é o mundo em si, não é a estrutura física que diz que se aquele mundo é um mundo superior ou inferior, e sim os espíritos que lá habitam, né? Então, se eu estou falando que o mundo ele é superior, eu estou dizendo que os espíritos, a predominância dos espíritos que lá habitam, eles são espíritos superiores, né? Assim, quando eu estou falando que o mundo é inferior, eu estou dizendo que os espíritos que lá habitam ainda estão no início da sua caminhada espiritual, né? Porque a gente não pode esquecer também que a nossa destinação final é a perfeição, né? E quando lá a frase de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele nos está convidando a essa perfeição, né? Mesmo que ela seja uma perfeição relativa, ele nos convida, né? Então, quando a gente está tratando aqui disso, a gente tem que ter em mente, então,
que se trata da qualidade de espíritos que ali estejam, né? Continuando, essa divisão entre mundos, né? Entre mundos e, consequentemente, entre espíritos, né? Por que essa divisão? Será que é justa essa divisão? Porque em um mundo dito inferior, haverão só espíritos, predominantemente, né? Espíritos que estão iniciando sua caminhada evolutiva, e em mundos superiores teremos predominantemente esses espíritos mais elevados. Será que isso é justo? Sim, a resposta é sim. Por quê? Eu prefiro explicar isso com uma analogia, né? Quando a gente imagina um hospital, por exemplo, a gente tem vários blocos, né? Um que a gente fala muito é a UTI, né? Tem o CTI, tem a UTI. Quando a gente está falando da UTI, a gente está falando que aquele bloco lá, ele é dedicado ao tratamento intensivo daqueles pacientes. Ou seja, aquele paciente ele precisa de um tratamento diferenciado porque o caso dele é mais grave, né? Enquanto existem outros blocos de isolamento para doenças contagiosas, nós temos outros blocos com uma variedade de doenças que são tratadas de forma diferente. Então, quando a gente pensa nos diversos mundos, a gente tem que pensar da mesma forma. A gente está colocando naqueles mundos inferiores, aqueles espíritos que lá habitam, a grande maioria, eles precisam daquelas provas, passar por aquelas situações para que então eles vislumbrem o mundo espiritual, né? Eles necessitam passar por isso, né? Para que então eles possam aprender e aí dar continuidade à sua caminhada espiritual. Então, o que os espíritos então vêm nos falar sobre esses mundos inferiores ao nosso e os mundos superiores aos nossos, né? E quando a gente vai tratar disso, a primeira coisa que eu me lembro é o seguinte, que o homem, na história da humanidade terrestre, o homem ele sempre foi mais capaz de retratar aquilo que é inferior do que aquilo que é superior. Exemplo, isso eu lembro logo de Dante, por exemplo, no livro O Inferno, né? Onde ele descreve de forma detalhada os círculos do inferno, né? Enquanto que os mundos superiores muitas vezes não são retratados, né? A gente começa dentro da doutrina espírita aqui a ter essas definições, por exemplo, lá com André Luiz, que ele começa a trazer os primeiros relatos detalhados do que seria lá o plano espiritual, né? Um dos planos, né? Então, o que acontece? Mas por que isso? É porque estamos em nossa caminhada, nós estamos aqui caminhando. Então, nós já passamos por aqueles mundos primitivos, né? Então, aqui nós já, é o que a gente já teve no passado. A gente consegue lembrar, digamos assim, do passado. Agora, o mundo superior são locais onde a gente ainda não foi, onde a gente não chegou ainda. Um dia a gente vai chegar lá, mas ainda a gente não chegou. Então, quando os espíritos vêm falar desses mundos inferiores, o que eles nos falam? Eles nos falam que há uma predominância da materialidade, né? Os espíritos ali, eles estão muito apegados à matéria ainda. E é só isso que importa. É só o agora, é só o imediatismo, né? Então, a visão de mundo que ele tem, e que dirá do universo, se ele pensar sobre o universo, é só sobre o que ele pode ver, o que ele pode tocar. Aquilo para ele é a realidade, né? Talvez um futuro, um Deus, não seja a preocupação maior que está na mente dele, né? Mas isso não quer dizer que não esteja, né? No seu subconsciente,
Deus está presente, porque Deus está presente em todos os lugares, né? E mais à frente a gente vai falar disso, né? Será que existe um privilégio em relação a quem os espíritos que estão lá nos mundos inferiores, os que estão aqui e os que estão em mundos superiores? Será que há uma divisão aí e alguns estão sendo privilegiados ou não? A gente vai ver mais na frente, né? Mas de qualquer forma, o que caracteriza esses mundos inferiores é isso: é o alto grau de materialidade e baixo grau de espiritualidade, né? Então nesses mundos inferiores, o egoísmo, o orgulho, eles predominam, porque é isso que caracteriza a busca, por exemplo, incessante do prazer. O indivíduo, ele quer se satisfazer, né? É a satisfação sua, não é a satisfação de ninguém mais, né? E à medida que esses espíritos, então, nesses ambientes, eles conseguem quebrar perder um pouco dessa materialidade, começa a pensar no futuro, né? Ué, existe um Deus? Qual o propósito dessa vida? Para onde eu vou, né? Da onde eu vim? Alguém me criou? Como é esse ser que me criou, né? Ele é bondoso, né? Ele é benevolente ou não é, né? E aí a ideia de Deus, ela vai evoluindo, crescendo então nesses seres, e eles acabam por aperfeiçoar, então, perder um pouco da materialidade, e pelo menos no pensamento agora ele vislumbra um mundo além daquela dor e daquele sofrimento que a matéria impõe, né? E à medida que esse crescimento intelectual acompanhado de um crescimento moral, que é o mais importante aqui, ele vai se desligando mais da matéria e se aproximando mais da espiritualidade, né? Só que isso, quando eu penso isso, quando a gente analisa isso, a gente pensa, e nós, aqui na Terra, como é que estamos? Será que isso que eu falei agora, de apego à matéria, a predominância do orgulho, do egoísmo, a gente está nessa situação? Qual é a predominância no nosso mundo, né? E a gente tem que pensar o seguinte: existe muita coisa ruim, a gente sabe, mas existe muita coisa boa. Existe muita coisa boa. Ações generosas, caritativas, pessoas que pregam o bem, né? E na história da humanidade, se a gente pega a história e analisa, a gente vê o seguinte: no passado, o homem, como é que ele se comportou lá durante as cruzadas, as inquisições, as grandes guerras, né? Primeira e Segunda Grande Guerra, né? Será que o homem hoje ele está mais tendencioso a retroceder, digamos assim, para o caminho da guerra? Ou a maioria busca mais um caminho melhor, de evolução moral, de evolução espiritual? Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que a humanidade sim caminha para algo bom. O que às vezes preocupa é o quão rápido ou quão devagar é essa caminhada, né? Porque ocorrem alguns retrocessos nesse processo aqui da sociedade humana terrestre, né? A gente percebe que a gente caminha e muitas vezes alguns passos são dados para trás. Porém, a tendência hoje que nós temos é essa melhora, a busca dessa espiritualidade, né? A gente já começa a perceber que o material, ele não é o suficiente para explicar tudo, né? Ele não é o suficiente e a gente precisa de algo mais. E nesses tempos de pandemia, a gente percebe o quanto o estado mental de um indivíduo é importante. E, em última análise, o espiritual dele, né? A gente precisa de algo mais que só o alimento físico, né? Algo mais só que um teto, né? A gente precisa de algo mais. A gente precisa do contato com os outros, o carinho, o diálogo,
né? Então, a gente percebe que estamos em uma boa direção. Talvez essa caminhada ela não seja tão rápida quanto a gente precisa ou quanto a gente quer, mas ela está continuando. E um dia a gente vai chegar lá nesses mundos superiores. Mas e aí? O que a gente tem lá nesses mundos superiores? Qual a diferença, né? A primeira, a gente já falou aqui, né? Se esses seres são superiores a nós, estão em mundos superiores ao nosso, quer dizer que lá a materialidade ela foi diminuída e cada vez mais a espiritualidade predomina, né? Digamos aqui que a gente está em 50% para cada, materialidade e espiritualidade. Isso num ponto de vista bem otimista, né? Lá não, digamos já vai estar num plano próximo aqui, 30 para materialidade, 70. E imagina isso, né? Vai gradativamente a espiritualidade aumenta e a materialidade diminui, né? E sempre a gente associando aqui a materialidade a algo que nos limita, algo que nos prende, né? E quando a gente pensa nisso, a gente começa a imaginar, e os espíritos vêm nos falar isso, dizer que nesses planos a forma de comunicação ela muda, a forma de alimentação muda, né? Já que a gente não vai ter esse mesmo corpo material, é um outro tipo de matéria, né? Algo mais fluídico, né? E devido a essas diferenças, a forma de locomoção muda, né? A capacidade de flutuar, a capacidade de se comunicar através dos pensamentos. E à medida que isso vai progredindo, a vontade ela é o suficiente para que as coisas aconteçam, né? Se a vontade, se você pensa em tal coisa, você pensa em tal lugar, você está em tal lugar, né? Já aqui a gente tem essa limitação da matéria. Então, com a diminuição dessa materialidade, características como a infância, por exemplo, ela se torna cada vez mais curta, né? Essa necessidade desse amadurecimento do corpo, já que ele é menos material, faz com que a infância seja muito curta ou quase nula, dependendo de em quais mundos esse espírito se encontre, né? A morte, né? Que é algo que pra gente ainda é digamos, um tabu, um medo muito grande, né? E por que esse medo? Porque a gente não sabe ao certo, né? Qual é o nosso futuro, né? Nós espíritas, nós acreditamos que o universo, que é a casa do nosso Pai, né? Possui essas diversas moradas, né? Então você tem lá os diversos planetas com mundos diferentes e o espírito vai. Mas nem todas as religiões elas pensam dessa forma, né? Cada uma tem a sua forma de pensar ali. E só que essa incerteza de muitos, e muitos que não acreditam em nada, por exemplo, em um Deus, ou acreditam em um Deus como uma força da natureza, de uma outra forma, né? Essa incerteza do que há lá depois da morte é que nos traz uma certa aflição, né? E um medo dessa morte, né? Mas nesses planos superiores, não existe mais essa incerteza do que é o futuro, né? Já se sabe o que é o que tem nos outros planos, né? Essa consciência mais apurada faz com que não haja esse medo, né? E o corpo, estando menos material também, ele não é um corpo que deteriora, ele simplesmente ocorre uma transformação menos brusca do que acontece conosco, né? Aqui na humanidade terrestre, né? Então essa modificação, essa simples mudança de estado do corpo físico, digamos assim, é a morte lá. Então esse medo
cai por terra, né? E outra coisa também que difere do que a gente tem aqui é uma necessidade. Lá não existe a necessidade do contraste para compreensão daquilo que é divino, daquilo que é celestial, né? E que contraste é esse? Que a gente vê muito na Terra e vê essa necessidade. Lá não precisa das trevas, né, da noite, para reconhecer o valor da luz, né? Não precisa existir doença para que a gente valorize a saúde, né? Então não há necessidade de se faltar algo para que a gente dê valor, né? E isso é tão comum aqui, né? A gente percebe quantas e quantas coisas a gente perde por não valorizar, né? E só depois a perda que a gente começa a dar valor àquilo, né? Então, de repente, você pode dar um peso pequeno para a sua espiritualidade, para a sua religiosidade, né? Mas, de repente, naquele momento de doença, naquele momento de incerteza da vida, que você consegue perceber, por exemplo, que existe um Deus e que buscá-lo é a solução para algo, né? Então a gente tem muito isso, né? A gente ainda tem essa dificuldade de dar valor para aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual, mas nos momentos de dor, de sofrimento, a gente consegue perceber isso, né? Então, nos planos superiores, nos mundos superiores, esses espíritos eles já estão evoluídos o suficiente para compreender o valor das coisas sem precisar desse contraste, né? Imagina só, a gente ter essa consciência plena sobre o mundo, sobre o universo, né? E não ter mais essa necessidade do sofrer para compreender as coisas de Deus, né? Mas se a gente resume tudo isso, né? Se a gente pega aqui, então o que a gente tem no mundo inferior e no mundo superior? Então a gente tem no mundo inferior a materialidade prevalecendo, né? O egoísmo, o orgulho, a necessidade do momento atual é a única coisa que importa, né? E à medida que vai evoluindo, essa materialidade diminui e a espiritualidade aflora. Então a maioria dos espíritos naquele mundo, ele vislumbra, ele tem o material ainda muito arraigado, mas ele consegue perceber que existe algo mais, que a matéria não explica tudo, e ele precisa de algo mais. Nos mundos superiores, essa consciência ela já ampliou de tal forma que as necessidades materiais começam a diminuir, né? Então tudo muda, os sentidos mudam, a forma de locomoção, de comunicação, e os espíritos ali já com essa consciência do plano espiritual mais aflorado, ele não tem medo da morte, né? Ele já não tem necessidades que a matéria traz pra gente, né? Então eles se encontram em um estado mais feliz, digamos assim, do que o que a gente se encontra. O sofrimento já não é um pré-requisito para que ele consiga aprender. Ele já consegue aprender pelo amor, ao invés de necessitar da dor, para lembrá-lo daquilo que é importante, daquilo que é real no mundo, né? Então, por hoje é só, né? A gente tem nos comentários, vocês podem deixar as perguntas, a gente vai tentar responder à medida do possível, né? E agora a gente vai seguir para o passe virtual, ok? Espero que... E depois do passe virtual, eu vou me despedir, tá ok? Então vamos lá. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da palestra.
Espero que vocês tenham gostado do passe e que possamos nos encontrar na próxima terça, né? Será outro palestrante, mas estaremos aqui todos reunidos em pensamento, ok? Muito obrigado e boa noite para vocês.